Olá, pequeno empreendedor, pequena empreendedora. Vamos falar aqui sobre alguns acompanhamentos, né? E como você deve fazer o acompanhamento e fazer algumas análises desses acompanhamentos. Por exemplo, talvez o principal deles seja faturamento. O número principal da sua empresa, podemos dizer que ele é o faturamento, mas ele não é o mais importante. Pô, como é o principal, mas não é o mais importante? Porque assim, ele precisa crescer, sempre. Você precisa trabalhar para ele crescer. Faturamento, venda, vender mais, beleza. Só que, por que eu falo que ele não é o mais importante? Porque você precisa ver o que está lá na última linha, o que está te dando de lucro, o que está te sobrando. E isso talvez seja o mais importante, porque esse é o que vai garantir que o seu negócio permaneça, tá? Não adianta você faturar muito, mas se você aumentar, para você faturar X, você está gastando X mais 3, cara, tem que corrigir esse desequilíbrio aí, senão a sua empresa vai embora, entendeu? Então, entenda essa questão, mas o faturamento sim, é um número sem dúvida nenhuma muito importante, tá? Tá, disse, beleza. E qual a periodicidade que eu vou olhar esse número? Eu sempre falo, nunca olhe faturamento mensal apenas, tá? Você precisa de olhar faturamento, na verdade não só faturamento, qualquer número que você for olhar, lógico, depende da situação. Eu faço um fechamento trimestral de tal coisa, ou existe fechamento que de fato é mensal. Por exemplo, eu vou fazer uma DRE, não faz sentido eu vou fazer uma DRE, por exemplo, diária, não tem lógica isso, entendeu? Não vai fazer sentido nenhum. Agora, a DRE é o número que aí talvez seria interessante fazer mensal, tá? Mas em números, por exemplo, como faturamento, a venda em si, venda mesmo, não que aquilo que você faturou, mas que você vendeu, ou recebimento, alguns números são interessantes olhar com uma periodicidade menor, que eu falo assim, diário, ou quinzenal, ou semanal. Aí você tem que avaliar o seu negócio, o que faz sentido dentro do seu contexto. Por quê? Porque você vai, dessas informações, você vai tirar algumas ideias, alguns insights e algumas providências que você tem que tomar. Essas providências, elas vão fazer sentido em que tempo para você? Então, por exemplo, vou dar um exemplo assim, você sabe que historicamente você fatura menos num determinado dia da semana, certo? Então, assim, se passar de quanto tempo que isso é relevante para você tomar uma atitude? Então, eu vou melhorar a minha explicação. Por exemplo, se eu faturar 3 dias na semana abaixo do meu esperado, depois de quanto tempo eu vou tomar uma atitude? Não, tem que tomar uma atitude no dia seguinte. Então, meu caro, você precisa de ter uma análise aí diária do seu faturamento, certo? Senão não vai resolver nada, você vai tomar decisões tardias, tá? Eu, por exemplo, vamos supor, percentual de inadimplência, por exemplo. Quanto tempo, por exemplo, é necessário para você tomar uma medida mais drástica, fazer alguma coisa mais assim para poder melhorar esse número de inadimplência dentro da sua empresa? Não, isso aí, sei lá, se dentro de uns 3 meses estiver ruim, eu posso, ok, então você pode fazer uma análise mensal, entende? Então, é esse o pulo do gato. Então, a análise vai depender disso. Eu sugiro, principalmente você, que nós estamos falando aqui com um público de empresários bem pequenos, que você, no seu faturamento, por exemplo, analise o seu faturamento diário, para você ter um histórico. Pegue esse número, seja uma planilha de Excel, ponha lá, dia tal, faturei X, dia tal, faturei X, dia tal, faturei X, dia tal. Por quê? Depois você vai começar a olhar, por exemplo, olha, quanto eu estou faturando, por exemplo, por dias da semana. Por quê? Você começa a desenhar a sua sazonalidade. Segunda-feira geralmente é o dia que eu menos faturo. O meu dia de pico de faturamento é, sei lá, sábado, por exemplo, dependendo do seu negócio aí. Você começa a conhecer, você sabe, por exemplo, se você está faturando mais, você está tendo mais demanda. Se dentro da sua demanda, por exemplo, você tem atendimento ao público, então já vai começar a ficar lógico que você precisa, por exemplo, alocar a sua mão de obra para o sábado. Vai começar a ficar lógico, por exemplo, que você talvez, se contrata uma pessoa para fazer um extra aí, um adicional aí, dar um reforço na equipe, isso precisa ser na sexta e no sábado. Não faz sentido ser na segunda, né? Que você, por exemplo,
Vamos supor, se chega um colaborador e você fala, pô, precisava de marcar uma consulta médica, lógico, você não pode obrigar, tá? Mas você vai falar pro cara, pô, dá pra marcar isso aí, por exemplo, pra segunda, pra terça-feira, entendeu? Por quê? Porque você sabe que naquele dia você precisa do máximo, de força máxima ali na sua equipe. Então, analisar esses números vai te dar informações para a gestão da sua empresa como um todo, tá? E você, com essa gestão mais sábia, vai ter certamente resultados melhores. Então, olhar faturamento, olhar percentual de inadimplência, olhar outras coisas também, tá? Então, lembra, a periodicidade vai depender da necessidade, vai depender de outras coisas. Vai facilitar você olhar a sazonalidade, períodos que são baixas, mas são baixas de mercado. Por exemplo, foi feriado, independente do dia que for da semana. O feriado realmente é fraco porque as pessoas saem. Por exemplo, eu moro perto de uma cidade que, sei lá, é próxima. Vamos supor, você mora em São Paulo. Pô, se eu moro em São Paulo, como é muito próximo ali de Santos, da parte litorânea ali, né, praia, então o pessoal de São Paulo vai pra praia, vai pra ali pra parte litorânea, e aí, consequentemente, meu movimento diminui aqui, porque tem menos gente, por exemplo, aqui para poder consumir o meu produto. Ok, então assim, com isso você consegue definir um planejamento. Ou, por exemplo, eu preciso de um reforço, preciso de um caixa legal, mas esse caixa legal tá aí, eu vou precisar dele, por exemplo, em tal data, e antes disso tem 2 feriados aí, pô, vai ser complicado. Se você já sabe que o seu feriado fatura menos, você sabe que você vai precisar desse reforço de caixa, você vê que você tem 2 feriados, você consegue fazer talvez campanhas para estimular a venda antes disso, para que você não tenha, o feriado não vai ser um atrapalho, não vai ser um atraso para você, tá? Então, essas informações, e não é nada complexo, tá, gente? Pô, nossa, meu Deus, para fazer isso aí, não, é coisa simples, tá? Que você, empreendedor, mesmo sendo pequeno ali, você joga numa planilha de Excel ali, por exemplo, seus faturamentos, consegue ver ali por dia, olha, dias, né, que eu tenho menos faturamento, que eu tenho mais faturamento, tá? Você consegue ver uma série de coisas, tá? Então, e volto a dizer, isso te dá um poder de tomar decisão grande, fantástico, exuberante ali, que você consegue antever certas coisas. E, cara, pensa numa coisa, tá? Pensa numa coisa. Se você tá aí num cenário onde você concorre com um cara maior, cara, o cara maior olha número. Ele olha número, não tem jeito, entendeu? E por que às vezes ele acaba saindo na frente? Não é porque ele é bom, porque ele acha que ele tem dinheiro, não, entendeu? Mas é porque ele olha o número e é igual eu tô te falando, ele já trabalha dessa forma. Pô, peraí, tem um feriado ali, vou fazer uma campanha, vou fazer uma promoção aqui. Aí ele faz uma promoção, por exemplo, dias antes. E aí já gera um monte de demanda que vai dar pra ele o caixa que ele precisava. E aí quando você olha, você fala assim, porra, cara, por que eu não tive essa ideia antes? Porque você não olhou o seu número, você não olhou o seu resultado, você não olhou pra dentro do seu negócio. Entendeu? Então, é isso, tá? Não precisa, não, mas eu preciso fazer uma análise aqui do cateto da hipotenusa. Eu entendo que é óbvio que existem indicadores, existem situações e circunstâncias muito mais elaboradas que você precisa de olhar, né? Tem números, tem informações muito mais complexas na sua empresa que você vai ter que olhar. Não tem jeito de você sair disso. Só que o que eu tô falando para você é o seguinte: olha para números que talvez sejam tão importantes quanto, mas números simples no início, certo? Informações simples. Que eu vou te dar um exemplo assim, a partir do momento, vai chegar no momento que às vezes você já conhece bem seu faturamento, a sua sazonalidade, você já conhece tudo, você conhece, por exemplo, estou falando de um faturamento número, total, macro, mas qual que é o produto seu que mais vende? Qual que é o que menos vende? E por que isso está acontecendo? Ah, não, esse produto aqui eu vendo mais em volume, certo? Porque é um produto com preço mais acessível e com um público muito mais volumoso aqui na minha região. Ótimo, você fez uma super análise aí, tá? Por quê? Porque você já sabe, pô, esse público na minha região é predominante. Legal. Então, a minha região tem mais público? Tem mais esse público. Então, eu preciso muitas das vezes reforçar esse tipo de produto, porque talvez ele vai me trazer muito mais, né, relevância. Só que, óbvio, eu tenho que vender um volume muito maior. Então, eu tenho que avaliar isso. Ah, não, eu quero vender um produto, então, mais caro. Mas ele casa com o público que você tem na sua região?
um público de um perfil diferente, ele vai até a sua região para consumir o seu produto, será? Né? Então, são coisas que você tem que avaliar. Que produto que eu estou vendendo mais? Que produto que eu estou vendendo menos? Ou tem produtos que eles oscilam também de acordo com o período, né? Então, tudo isso, ele vai te dar uma série de coisas estratégicas que você vai falar: eu vou fazer uma promoção, mas desse produto. Eu vou fazer promoção desse produto. Por exemplo, se você conhecer a margem dos seus produtos, que produto que te dá mais margem? Isso aqui me dá mais margem, me dá mais rentabilidade. Então, se ele me dá mais rentabilidade, é interessante que eu venda mais esse produto. Independente, mas o meu público compra mais o outro. Mas será que seu público conhece bem esse produto? Será que seu público tá tão... como é que eu falo assim? Será que ele entendeu a importância desse produto para ele? Então talvez você precisa melhorar a sua comunicação para vender esse produto que rende mais, entendeu? Então, você entende que é poderoso isso? É muito poderoso, é muito importante isso. À medida que você vai conseguindo entender essas questões, esse produto vende mais, esse produto vende menos, esse aqui vende mais em tal período, né? Esse aqui, ele vende mais, mas a rentabilidade dele é menor. Né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou, né, avaliar o que eu faço, o que eu não faço, né? Dentre, por exemplo, eu tenho o mesmo tipo de produto, mas com, sei lá, A, B e C. Faz sentido para mim ter esse tipo de produto? Não, né? Faz sentido para mim ter A, B e C ou só o A e o B, entendeu? O A e o C. E aí eu vou avaliando, eu vou tomando decisões. E é igual eu tô falando, são pequenas decisões, não são números tão sofisticados, tão elaborados, que você vai demorar anos para produzir, você precisa de um software tão poderoso. Não, você tem que começar com o simples, com o básico. Então, igual eu tô sugerindo, comece com o seu faturamento, dê mais atenção para ele, olhe mais, com maior periodicidade, dependendo do seu negócio. E tenha cautela, tá? Também, porque assim, não vá ser ansioso e falar assim: meu Deus, vendi pouco ontem, meu Deus do céu. Cara, beleza, ontem, igual eu tô falando, olha, analisa, tá? Não tem necessidade pro caos por qualquer movimento diferente. Igual eu tô falando, se abrir, por exemplo, dentro da sua região, por exemplo, aqui dentro tô falando por Franca mesmo, ó. Franca é uma dica, tá? Pra quem é daqui. Você observa muito assim, ó, abriu um negócio novo, tá? Então, por exemplo, você tem lá uma loja uma loja de eletrônico, por exemplo. Abriu uma loja de eletrônico nova, o pessoal, vai todo mundo lá, porque todo mundo quer ver o que tem de novo, se é a mesma coisa, preço, o pessoal vai lá ver, quer ver, quer conhecer. Ótimo. E a minha loja de eletrônica? Eu não tô vendendo nada aqui. Agora, o que eu faço? Cara, é um movimento natural de mercado, certo? Então, se é um movimento natural de mercado, eu tenho algumas alternativas. Se eu já analisava os meus números, se eu já tinha consciência que ia abrir essa loja, eu já fiz algumas estratégias para que isso não me impactasse demais. Se eu não fiz nada com isso, né, nada, e eu tô talvez de mãos atadas, eu acho que sempre tem uma alternativa, mas vamos supor que você esteja de mãos atadas, só te resta aguardar o tempo, se você tiver condição para fazer isso. Por quê? Porque vai balancear novamente, entendeu? Vai balancear. Mas eu perdi alguns clientes para aquela loja que abriu. Pode acontecer. Por isso que é interessante sempre você antever o movimento, sempre você planejar antes. Mas o que vai acontecer? Depois que aquilo já for uma novidade, muita gente vai, óbvio, mas nem todos vão gostar, nem todos vão achar interessante. Às vezes ninguém quase vai achar interessante. E pode ser que venha até você, tá? Então tem esse detalhe, tem essa questão. E se você conseguir principalmente sacar, o pessoal que foi lá tá reclamando disso. O pessoal lá tá falando, a demora é muito grande, o atendimento não é legal. Cara, hora de você talvez fazer um marketing falando, por exemplo, que você tem um produto, né? Se você tiver a condição de fazer isso, você vai lá e fala: olha, eu tenho um produto, assim, meu atendimento é campeão. Se óbvio, se o seu atendimento for bacana, né? Por quê? Porque as pessoas que estão procurando esse atendimento, elas vão falar: pô, peraí, eu queria isso aqui, talvez eu não comprei lá porque o atendimento não foi bacana, mas se nesse local aqui tá falando que eu vou lá para poder conhecer, entendeu? Então você consegue fazer isso aí. Mas como? Olhando os seus números, olhando as suas informações, olhando o seu mercado como um todo. Lembra que eu falo, tá? O gestor da empresa, o empreendedor, ele é um cara que tem que estar no estratégico. Ele vai estar olhando números e vai estar olhando pro mercado, né? E aí ele vai identificar movimentos, situações, circunstâncias, oportunidades, que se ele ficar olhando só para dentro ali, só para coisas supérfluas, ele muitas das vezes não vai conseguir identificar. Beleza? Então acho que eu já falei demais.
Eu espero que essa dica aí te ajude bastante. Até o próximo vídeo. Aquele abraço.